Me fala a verdade, quando você chega na aula de química e o professor escreve mol no quadro, você entende o que que isso significa? Se você não entende, fica nessa aula que vai ser importante para você após a vinheta. Então, galerinha, lembrando que deixar aquele like, se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas, isso vai me ajudar bastante. E na nossa aula de hoje, um conteúdo de extrema importância chamado de quantidade de matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. E nós sabemos que a matéria ela é feita de partículas, sejam elas átomos, íons, moléculas e assim por diante. Então, quando eu falo que eu estou medindo a quantidade de matéria, eu estou utilizando uma grandeza que mede quantas partículas existem nessa determinada amostra. Então, eu tenho qualquer tipo de substância, água, gás oxigênio, gás carbônico, o que você quiser. Eu vou pegar a quantidade de partículas que tem nessa substância e eu vou dizer a quantidade de matéria que existe. Claro que a quantidade de matéria, como vocês sabem, ela é definida a partir do mol, que é uma grandeza física, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu falo, por exemplo, que eu tenho 1 mol de ferro, o que que isso significa? Aqui o ferro, ele está representado por átomos. Então eu tenho 1 mol de átomos de ferro. Muito bem. Agora se eu falo que eu tenho 1 mol de Al3+, o alumínio. Aqui o alumínio ele tem carga positiva. Então aqui eu estou falando dos meus íons. Então 1 mol de íons. Os íons nada mais são do que partículas também, só que partículas carregadas positivamente ou negativamente. Agora, o CO2, aqui é o mais comum. Eu tenho 1 mol de gás carbônico. Nesse caso, eu estou dizendo que eu tenho 1 mol de moléculas de gás carbônico, de CO2. Então, aqui nós temos moléculas. Muito bem. Então, percebam que essa grandeza, ela significa qualquer tipo de partícula que defina a matéria, que esteja presente na matéria. Ela vai me perguntar, professor, beleza, então eu estou medindo a quantidade de partículas, mas que valor é esse? Porque eu não vou conseguir medir um por um na minha prova. Muito bem, se você quer medir a quantidade de partículas de uma amostra, você vai utilizar uma coisinha chamada constante de Avogadro, que às vezes aparece também como número de Avogadro. O que que significa isso? Ele vai representar o número de partículas que você tem em 1 mol para qualquer amostra, para qualquer substância. Então esse cara, ele nos ajudou. Ele falou que existe uma quantidade definida de partículas para 1 mol de qualquer substância química. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho aqui, ó, 1 mol de qualquer substância, esse valor de 1 mol será o equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Entidades. Eu chamo aqui de entidades porque entidades significam partículas, qualquer tipo de partícula. E lembrando que essa quantidade de matéria, ela é diretamente proporcional à quantidade de partículas que você tem. Se eu tivesse o dobro de partículas, eu teria o dobro de quantidade de matéria. Entendam essa grandeza como se fosse a dúzia. Quando você vai comprar ovos no mercado, por exemplo. Você chega no mercado e fala, eu quero 1 dúzia de ovos, 2 dúzias. O que que isso significa? 1 dúzia é o equivalente a 12 unidades de ovos. E você pode utilizar dúzias para o que você quiser. Eu posso dizer que eu tenho 1 dúzia de alunos, eu posso dizer que eu tenho 1 dúzia de cachorros e assim por diante, né? Nossa, exemplo besta do que só. Mas 1 dúzia pode ser utilizado para qualquer coisa. Aqui a constante de Avogadro, ela é muito parecido. Quando você fala que você tem 1 mol para qualquer substância, esse 1 mol é o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, átomos, íons e moléculas. Então, aqui no nosso exemplo anterior, eu falei que eu tenho 1 mol de CO2. 1 mol de CO2 é o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de Al3+, é o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 íons. Se eu tenho 1 mol de ferro,
Um mol de ferro é o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, e assim por diante. Mas vai me falar assim, professor, beleza, agora eu sei medir a quantidade de partículas que existe nessa quantidade de matéria, nesse mol. Mas eu tenho como transformar isso para massa? Sim, você tem, mas vai ficar para a próxima aula, então você fica ligado que nas próximas semanas eu vou lançar para vocês algumas aulinhas falando como é que a gente transforma e vai ser muito importante para o seu conteúdo de estequiometria. Beijão para todo mundo, abraço e até logo.